Boa noite. Você já imaginou viver em uma casa que esconde segredos sombrios? Bem-vindos ao canal Lendas e Mistérios. Hoje vamos explorar o terrível mistério que assombra a história de Amityville. Mas antes de mergulharmos nas sombras dessa história baseada em fatos reais, se você é novo por aqui, não se esqueça de inscrever-se e ativar as notificações para não perder nenhum mistério do sobrenatural. Agora, prepare-se para uma história que vai arrepiar até os corajosos. Amityville, uma pacata cidade americana que se tornou palco de um dos mais assustadores casos da história do paranormal. O que aconteceu naquela noite com a família Lutz foi além da compreensão humana. O casal George e Kate Lutz, com seus 3 filhos, mudam-se para a antiga mansão de Amityville após comprá-la pela pechincha de $80 mil, exatamente em dezembro de 1975, 13 meses depois do que ocorreu com a milionária família DeFeo, onde o filho mais velho, Ronald DeFeo, ceifou a vida de sua família, alegando ouvir vozes demoníacas que lhe mandava acabar com todos. Mesmo sabendo do massacre que houve na casa, a família Lutz, ao que parece, não se importou com o que ocorrera. Kate apenas chamou um padre para uma bênção antes de começarem a viver na casa. O padre, ao adentrar a casa, relata que sentiu que algo muito ruim habitava aquela casa. Em um determinado cômodo, percebeu a presença de muitas moscas e, em determinado momento, uma voz dizendo para ele sair dali. Segundo relatos da família Lutz, coisas estranhas começaram a acontecer dentro da casa já no primeiro dia da mudança. Barulhos como que algo correndo no assoalho da casa, cruzes na parede que insistiam em ficar virada de ponta cabeça, cheiros horríveis de podre que surgiam do nada. George relata que todas as noites, às 3h15 da manhã, sempre despertava. Coincidência ou não, esta foi a hora do massacre. A família Lutz relata que depois de presenciar vários acontecimentos sobrenaturais, decidiram deixar a casa. Depois de viver nela 28 dias, saíram deixando tudo para trás. Já fora da casa e querendo uma explicação para o que ocorrera, os Lutz decidiram chamar o casal Ed e Lorraine para uma investigação na mansão, que juntamente com uma equipe de médiuns, psiquiatras e investigadores se dirigiram para a mansão de Amityville. De acordo com relatos, toda a equipe sofreu algum tipo de ataque, como por exemplo a médium Mary Pascarelli, que fazia parte da equipe. Ao tentar fazer contato com a entidade que supostamente habitava a mansão, diz ela que em toda a sua vida de investigação nunca sentiu tanto medo. Em determinado momento, ela olhou para o lado de fora da mansão e viu muitas sombras negras. Neste momento, ela começou a rezar o Pai Nosso e aquelas sombras também rezavam, só que de trás para frente. Ela diz que o medo foi tão grande que deixou a casa no meio da investigação. Saiu praticamente fugida. Em um dado momento da investigação, Ed desce até o porão e lá ele tem um encontro com a entidade. Ao ordenar em nome de Cristo que a entidade revelasse seu nome, diz ele que foi atacado. Sentia como que correntes elétricas passando pelo seu corpo e estava sendo envolvido por algo extremamente quente, impedindo-o de respirar. Até que, buscando força na oração,
conseguiu se livrar da entidade. Lorraine relata que ao subir as escadas foi imediatamente direcionada para o que eles dizem ser o lugar mais assombrado da casa, o quarto de costura. O câmera que estava com ela diz que ela falou que aquele quarto parecia ser o próprio inferno. Esse quarto de costura, desde sempre, foi o lugar mais assombrado da casa, segundo seus moradores e o padre Ralph, que, como mencionei antes, foi chamado pelo casal Lutz para abençoar a casa. Reunidos todos da equipe de investigação na sala, Lorraine conta que tentou fazer contato com a entidade, mas ela diz não ter conseguido, pois seria perigoso, visto que o que se encontrava naquela casa era muito sombrio. A investigação durou 6 horas, quando a equipe, por volta das 5 da manhã, deixou a mansão de Amityville. Mas essa história vai muito mais além, pois de alguma forma o que está na casa seguiu todos aqueles que um dia ousaram entrar lá. Aconteceu com a família Lutz, que relataram ver coisas mesmo depois de deixarem Amityville. O padre diz também ter experimentado o sobrenatural fora da casa. E o casal Ed e Lorraine, que após a investigação também presenciaram horrores em sua própria casa. Lorraine, em uma conversa com George, explica que a casa está cheia de espíritos demoníacos e que pouco ou nada poderiam fazer a respeito. Apesar das investigações, a casa de Amityville permanece envolta em um mistério, como o caso que ocorreu com a família DeFeo, onde o filho mais velho afirma ter ouvido vozes mandando ele tirar a vida da família. Embora o depoimento dele tenha bastante coisas controversas, cada vez ele dizia uma coisa diferente. Mais tarde, também foi descoberto que, na verdade, ele era um rapaz muito problemático, desde criança, criado com muito luxo, cheio de vontades e com um pai abusivo. Há quem diga que toda essa história é mentira e que não há nada de sobrenatural na casa de Amityville. Mas e a família Lutz? Só queria fama e dinheiro? Por isso inventaram tudo isso? E mais, o casal Ed e Lorraine, que foram chamados para uma investigação onde a própria Lorraine diz que esperava que ali fosse o lugar mais perto do inferno que ela chegara. Será que todos estavam envolvidos em uma mentira? Ou será realmente que o mal habitava e talvez ainda habite aquela casa? Quero saber a opinião de vocês. Será que há algo sobrenatural que ainda aguarda o momento certo para se mostrar novamente? Já que a casa de Amityville, depois desses ocorridos, já foi vendida várias vezes e quem a comprou diz nunca ter presenciado nada de sobrenatural. Mas uma casa que foi palco de tantos crimes, para mim, não tem uma boa energia. E para vocês, o que vocês acham? Encerramos nossa jornada pela casa de Amityville, mas as perguntas persistem. A cada sombra, a cada sussurro, a casa guarda segredos que desafiam a lógica. Se gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal e, por favor, deixem um like, é muito importante. Muito obrigada e boa noite.